Para você de casa, agora o NTV News. Patos de Minas volta a registrar aumento nos casos de Covid-19. 274 casos ativos foram registrados e 10 pessoas estão internadas. E você vai ver também. Caminhão tomba na BR-352 entre Patos de Minas e Lagoa Formosa e interdita trânsito. Nome da Procurar-se tem sido utilizado para aplicar golpes. Evento capacita mulheres da região para o combate à violência. Na reta final, Censo 2022 ainda precisa de recenseadores. França e Argentina se classificam para as oitavas de final da Copa do Mundo. As últimas informações sobre a seleção brasileira. O que é o fenômeno que forma um anel de luz e circula o Sol? E acusado de homicídio é condenado a 4 anos de prisão, mas poderá responder em liberdade. Estas e outras informações agora no NTV News, que já está no ar. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária registrou ocorrência de acidente de trânsito na BR-352 entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. De acordo com as informações, o motorista desse caminhão, ele transitava no sentido Lagoa Formosa para Patos de Minas. Por volta de 6h10 da manhã, de acordo com ele, a pista estava molhada. Foi quando então ele perdeu o controle direcional e acabou chocando naquele barranco que a gente percebe que ficou danificado. Logo após ele bater nesse barranco, o caminhão acabou tombando e a gente percebe aqui que há barro na pista. Inclusive, vou pedir meu cinegrafista Gustavo para mostrar aqui as marcas desse acidente aqui. O caminhão, ele está aqui, ele está tombado, onde o trabalho do guincho deve fazer a remoção dele. Eu vou conversar agora com o Sargento Andrade, da Polícia Militar Rodoviária aqui de Patos de Minas. Sargento, então a dinâmica desse acidente teria começado pela manhã e esse motorista acabou não se ferindo. Exatamente. Por volta de 6h20, a Polícia Militar foi acionada, que havia ocorrido um acidente aqui no local, no KM 182 da BR-352. De imediato nós já deslocamos para o local e o trânsito estava totalmente interditado. Com a nossa chegada, através de equipamentos que a gente dispõe na viatura, nós conseguimos, com a ajuda de um outro caminhoneiro aqui, arrastar o veículo e fazer a liberação parcial da pista. Como você pode estar vendo aqui, o trânsito está sendo fluindo normalmente aqui em meia pista, nos dois sentidos. Então a gente está na operação pare e siga, a gente pede a compreensão dos condutores. Sargento, esse motorista ele acabou não se ferindo, né? Exatamente. Segundo ele, não se feriu, está consciente, está aqui no local acompanhando todos os trabalhos, não se feriu. Agora a gente gostaria de orientar os condutores nessa época, no final de ano, época de chuva, que mantenha as atenções principalmente com pista molhada. Reduza a velocidade, verifique os pneus do veículo, verifique também a questão dos freios do veículo, para evitar um tipo de acidente dessa natureza. Sargento, a causa desse acidente seria falha no motor? Seria uma perda direcional? O que teria acontecido, uma falha, na verdade, nos freios? Segundo o motorista, foi o problema que aconteceu, que foi a pista molhada. Então, devido à pista molhada, ele escorregou, acionou o sistema de freio, mas não foi o suficiente para que parasse o veículo para evitar o acidente. Ficou totalmente interditado por aproximadamente 1 hora de prazo. Até com a nossa chegada aqui, quando nós conseguimos desobstruir a parte da pista, aproximadamente 1 hora de prazo que os motoristas que estavam transitando pela rodovia tiveram que aguardar aqui no local. Tá certo, sargento, muito obrigado pelas informações. Vamos mostrar mais uma vez, Gustavo, agora sim, o caminhão ele já foi retirado aqui da pista. A gente percebe que há danificações aqui na pista. Vamos mostrar, Gustavo? Aqui, ó, a gente percebe por onde esse caminhão ele acabou passando. Tem algumas peças também aí que seriam desse veículo. Vamos mostrar lá em cima agora a cabine. Percebemos ali que houve uma danificação ali no retrovisor desse caminhão, parte aqui também em cima dessa roda da frente também. E é isso, a gente segue acompanhando, atento a todos os fatos que acontecem em Patos de Minas. Esse acidente registrado na BR aqui entre Patos e Lagoa Formosa. Segundo as informações, esse caminhão ele estava vazio, ele estava indo para Patos para poder ser carregado e logo na sequência tomar o seu destino. Matheus Borges para o jornalismo da NTV.
Nem as entidades criadas para ajudar as pessoas escapam dos golpistas. Em Patos de Minas, tem criminoso utilizando o nome da Procurar-se para cobrar de doadores. Pelo menos 5 doadores da Procurar-se foram vítimas da tentativa de um golpe em que uma pessoa se passa por mensageiro para receber as mensalidades destinadas à fundação. Eles abordam os nossos doadores nas suas casas, dizendo que é da Fundação Procurar-se, usando o nome da instituição, e também da diretora-presidente Marli Rabelo. Eles tentam fazer essa abordagem. Dentro desses 5, com mais um hoje, eles conseguiram fazer só um recolhimento. Até então, né, que a gente tem a resposta. A outra pessoa também que foi listada, ele tentou fazer tentou fazer essa cobrança, só que com a indagação da colaboradora, nossa, doadora, ele não quis nem esperar ela terminar de falar e deu as costas. Então tá difícil, porque mesmo com as nossas informações e tudo mais, tem pessoas, né, que vão fazendo assim esse trabalho péssimo, né, de tentar lucrar em cima de uma instituição séria que é a nossa Fundação Procurar-se. Um alerta sobre a situação foi publicado nas redes sociais da Procurar-se. O modus operandi do golpista se assemelha ao método de cobrança da fundação e presta apoio para portadores de pessoas com câncer em Patos de Minas e em toda a região do Alto Paranaíba. E nós temos o Via Pix, né, que algumas optam por esse serviço. Tem também os mensageiros, os já pré-agendados e os que já vão sendo agendados ao longo do mês. Mas tudo de acordo com a demanda deles para nós. Nós entramos em contato, eles falam, vão tal dia, tal hora, e assim é que procede. É tudo organizado dessa forma. Coordenador Humberto de Donato afirma que a fundação ainda não registrou um boletim de ocorrência, pois eles ainda estão coletando mais informações sobre as características do suspeito. No entanto, ao Procurar-se já avalia como irá aprimorar a segurança dos recebimentos para evitar outros golpes do tipo. A gente estava pensando em questão de um selo, de um carimbo, mas mesmo assim, eu acho que essa conversa, né, da fundação com o doador, que já está acontecendo, ela vai ter que ser mais incisiva, porque nós temos também, né, um trabalho muito sério aqui, nós estamos com 730 pacientes, e nós precisamos desse dinheiro para poder custear esses auxílios nossos. O nosso recibo é um recibo de cor laranja, no qual a gente coloca aqui todos os dados da fundação e também do doador, né? Tudo aqui vai de acordo com o que ele está pagando, o mês que ele está pagando, com quem que o operador de telemarketing falou, a hora, a data. E já tem os que já estão pré-agendados, né? O fixo, os fidelizados que a gente fala. Vai um dia 1º, dia 2, já está tudo agendado, mas também desse mesmo modo. Depois do intervalo aqui no News, evento capacita mulheres da região para combate à violência. E Lei Carolina Dickmann, que regularizou crimes cibernéticos, completa 10 anos. Neste 30 de novembro, a Lei Carolina Dickmann completa 10 anos desde que foram promovidas alterações no Código Brasileiro, tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos. Na época, a atriz foi exposta na internet com a divulgação de imagens em situações íntimas. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Leandro Bissoli, que é diretor executivo do PEC Advogados. Boa noite, doutor. Prazer recebê-lo aqui. Primeiro, a gente relembrar um pouco do que foi essa situação e de como isso se tornou lei. Olá, Aldair, muito obrigado pelo convite e participar do programa. Como muito bem lembrado por você, foi um caso onde a atriz ali, que deu até o nome da lei, né, virou aí um apelido da lei, que é a Lei 12.737, foi vítima de um ataque, de um ataque digital, onde teve suas fotos em si utilizadas de modo não adequado por criminosos, ou seja, e aí as histórias ou a máquina dela foi comprometida, ou seja, invadiram a máquina dela, ou ela levou a máquina dela para algum concerto e algum técnico de um modo ardiloso coletou essas fotos dela e começou a extorquí-la se aquelas fotos que estavam ligadas à sua intimidade, se ela não pagasse um resgate, vamos dizer assim, por essas fotos, ele iria publicá-las na internet. E foi isso que aconteceu. Isso virou, na época, nós estamos falando há 10 anos atrás, foi um assunto relevante, a mídia toda acompanhou em si
o desdobramento desse caso. O nosso legislador, entendendo a grande exposição que tinha, né, ou seja, um risco para a sociedade pela falta da tipificação desse tipo de delito, trouxe a lei aí a 12.737, que foi aí sancionada no dia 30/11/2012. Claro que no ano passado, inclusive, essa legislação foi já aprimorada, né, esses 10 anos em si, ela foi aprimorada, aumentando principalmente as penas por conta de quem invade um dispositivo de informática aí para os nossos telespectadores, são os notebooks, os celulares, os computadores. Então hoje é um tipo penal, ou seja, é um crime invadir esse tipo de dispositivo, e bem como ela também tipificou, ou seja, transformou em crime o ato de você vender, comercializar, distribuir o que nós chamamos aí de vírus ou de agentes maliciosos, né? São esses programas que, de um certo modo, você pode instalar numa máquina e comprometer o equipamento como um todo. Pois é, doutor, esse é o questionamento, né? Porque em uma década a gente procura entender o que mudou, né, com relação a esta lei, uma vez que as tecnologias elas vão avançando em uma velocidade impressionante e com isso, claro, os crimes relacionados a isso também vão se aprimorando, né? Perfeito. No ano passado, com essa atualização, eles suprimiram um item que estava falando que para invadir um dispositivo eu precisava violar algum mecanismo de segurança. Isso foi suprimido, ou seja, se eu conseguir identificar, caracterizar a invasão do dispositivo, tendo um dispositivo de segurança ou não, é a invasão e é o tipo penal. Bem como reforça esse caso que nós acompanhamos a todo momento. Vocês imagino que já divulgaram um monte desses ataques de sequestro de dados, né, onde as empresas e até os usuários acabam aí tendo seus dados todos criptografados e pedem resgate para ter o dado de volta. Essa legislação ali de 10 anos atrás também atende, né, também traz isso como um tipo penal, ou seja, como um ato criminoso também. Nesse último ano, o que a lei fez? Entendendo que a sanção que estava ainda era baixa e talvez não tão eficaz por conta aí de transações penais, ele ampliou o tempo de reclusão e de penas em si desses agentes criminosos. E essas penas são aplicadas tanto a quem produz ou aquele que furta, né, esse material, como aquele que repassa também, né, doutor? Existe isso previsto na lei, né? Exatamente. Olha, nessa pena incorre quem produz, quem oferece, quem distribui, quem vende, quem dissemina esse tipo de programa em si ou agente malicioso. E a pena ainda aumenta se isso gerar um prejuízo econômico, ou seja, para a vítima ali que teve um ambiente, o programa comprometido, o seu computador, o seu celular ou algo similar, e também se ele faz a divulgação desse conteúdo. Você imagina que o seu computador foi objeto aí desse ataque, dessa invasão, e esse criminoso obteve dados pessoais fotos, informações confidenciais, e ele divulga isso de um modo não autorizado numa internet, por exemplo. E isso também aumenta a pena aí, por conta de mais um prejuízo que ele gera à vítima. Agora, a gente falando dos meios, que é por onde esses materiais acabam sendo distribuídos na internet, como os grupos de WhatsApp, as redes sociais em si, muito tem se falado com relação a uma possível regulação desses meios. Do ponto de vista da lei, isso ajudaria de alguma maneira? O que uma regulamentação ou uma regulação desses meios ajudaria nesse tipo de crime? Porque aí a gente tem pessoas que simplesmente começam a disparar, por exemplo, imagens de pessoas nuas ou em situações constrangedoras ou até de documentações. De que maneira isso pode ajudar ou atrapalhar? Olha, é um bom ponto que você colocou. Essa regulamentação ali de 10 anos atrás, ela sim já traz aí dispositivos para atuar no que diz respeito a penalizar o agente causador ali, né, o criminoso. Mas a legislação, em especial o Marco Civil da Internet, ele estabelece uma série de responsabilidades para o que nós chamamos de provedores de aplicação, que são os sites, as redes sociais,
e outras plataformas digitais, bem como os provedores de conexão. Ele estabelece responsabilidades de tempo de guarda, de remoção de conteúdo, de proteção da informação. Que hoje, por coincidência, olha só, hoje é o Dia Internacional da Segurança da Informação, né? Qual é a melhor maneira, né, de evitar esse tipo de crime? Nos protegendo, né? Aplicando essas boas práticas de segurança no nosso dia a dia, seja com um comportamento seguro ou utilizando a tecnologia ao nosso favor, implementando controle de segurança no nosso celular, no nosso computador. Doutor, para a gente finalizar, o senhor acredita que novas leis precisariam ser criadas nesse sentido, né, para ampliar o alcance a crimes semelhantes, ou que a legislação existente já é suficiente para isso? Olha, hoje a nossa legislação ela consegue atender muito bem se nós pensarmos nesses ilícitos digitais. Qual é o nosso maior desafio daí? É a investigação, é a velocidade na investigação. Porque o criminoso atrás aí de uma máquina, ele se sente protegido, porque ele cria cenários ou barreiras para dificultar a sua identificação. Então, ter aí uma equipe cada vez mais especializada, a gente está falando aí em policiais, em agentes de investigação, que conheçam muito bem tecnologia, é fundamental, mais até do que uma nova regulamentação. Muito obrigado por sua participação aqui conosco no NTV News. Saiba sempre que a nossa porta aqui está aberta, porque afinal de contas a gente sempre precisa do especialista para esclarecer, e o nosso contato aí foi de imediato, foi tranquilo, né, com assessoria, com o pessoal do PEC Advogados. Muito obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço novamente o convite, pode contar conosco aí em novas entrevistas e oportunidade de falar com todo o seu público. Ok, obrigado. A gente continua com o NTV News. Olha só, o censo 2022 ainda não foi concluído, né? Mesmo com a facilidade de contratação de recenseadores sem processo seletivo, ainda faltam braços para finalizar a coleta de dados. Me atender aqui. Outro caso. Essa é a rotina dos recenseadores de todo o país desde agosto. Devidamente uniformizados, eles vão de casa em casa e nenhuma pode ficar de fora. São perguntas simples e as respostas sigilosas. Em menos de 10 minutos, a Letícia entrou oficialmente na contagem da população brasileira. Eles coletam os nossos dados, perguntam, passa coleta de lixo aqui, tem rede de esgoto. Então, são perguntas bem simples para a gente responder, né? E vai trazer benefícios para nós. É preciso gastar sola de sapato para percorrer todo o bairro, mas é um trabalho fundamental para o país. A maioria dos setores que eu trabalhei, tem gente muito amáveis mesmo. Me recebeu com muito carinho, me deu fruta, me deu café, me deu água. Então, assim, realmente não posso queixar. Mas tem aquele grupinho sempre de pessoas que fala de cara. Eu não vou responder isso, não. Aí eu falo, moço, 5 minutos só, 5 minutos, não vai demorar nada. E aí, a gente vai passando, né? Vai passando, passa de manhã, passa de noite, feriado, domingo, sábado, até a pessoa tomar consciência que é importante o IBGE e responder para a gente. Em Minas Gerais, quase 80% do trabalho foi concluído. Somos hoje quase 16 milhões e 500 mil mineiros recenseados. Falta pouco, mas essa pequena parcela pendente está tirando o sono dos recenseadores. O censo 2022 deveria ter sido concluído em outubro, mas foi prorrogado para dezembro. A coordenadora operacional em Minas diz que ainda há regiões atrasadas com o processo. O principal problema é a falta de recenseadores. Belo Horizonte ainda precisa de 100 pessoas para acelerar a coleta de dados. E há vagas também para outras cidades. Principalmente a região do Triângulo, Araxá, Paracatu, São Gotardo, Patos de Minas. Tem um número ainda pequeno de recenseadores. A gente precisa reforçar essa área. E também aqui na região metropolitana, principalmente Betim, Brumadinho, Sabará, Nova Lima e até mesmo Belo Horizonte, a gente ainda precisa de recenseadores. Maria Helena foi convidada pelo IBGE para reforçar o time da capital depois de ter concluído o censo em Itabacuri, no norte de Minas. Na terra dela, o serviço correu sem problemas. Já em Belo Horizonte, o desafio é grande, principalmente com os porteiros e síndicos. Aqui em Belo Horizonte, as pessoas também ficam meio receiosas, inseguras, a gente tem que passar uma credibilidade do nosso trabalho para elas.
E aí tá tendo a dificuldade de a gente entrar nos condomínios, né? Pelo fato de identificarmos para os moradores, mas a gente não está tendo a oportunidade para isso. Porque tem um bloqueio, tem uma dificuldade de a gente ter o acesso aos moradores. São informações fundamentais, tanto para o governo, quanto para cada cidadão, para saber o seu direito e exigir o seu direito. É uma questão de cidadania, em primeiro lugar, mas também é obrigatório por lei. E a gente realmente conclama os moradores que recebam os recenseadores, principalmente nessa reta final. Patos de Minas sediou nesta quarta-feira o evento sobre a capacitação para representantes de 23 municípios sobre a violência contra a mulher. De acordo com dados do Fórum de Segurança, em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. A taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres, recuo de 3% em relação ao ano anterior, quando a taxa ficou em 1,26 mortes por 100 mil habitantes do sexo masculino. Para debater estes números e ações que podem ser implementadas pelo Programa de Prevenção Selo Minas, foi realizada a capacitação sobre violência contra mulheres para a rede intersetorial de Patos de Minas e região. O objetivo é a gente fomentar cada vez mais a temática, né, da violência contra a mulher. É uma temática que tem sido latente nos últimos dias, tendo vista, né, tantos casos de feminicídio que têm acontecido no nosso município, na nossa região, né, e o objetivo do programa Selo Prevenção Minas é esse, né, a gente fomentar espaços de debates, né, em conjunto com a rede. Hoje nós trabalhamos aqui em Patos de Minas e os 23 municípios da RISP-10, Região Integrada de Segurança Pública. E hoje nós temos, né, como palestrante a nossa superintendente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Flávia Mendes, que está à frente aqui conosco para falar dessa temática, né? Estamos recebendo toda a rede de Patos de Minas e também dos municípios da RISP-10. Por meio da capacitação, foi possível colher informações para serem implantadas. Na prática, é esse entendimento da necessidade da gente se mobilizar. O município ele está se capacitando para desenvolver ações intersetoriais para que isso aconteça. Então, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo, tenha um entendimento como a gente pode intervir para que essas ações cheguem até o usuário e ele se conscientize que ele pode sim mudar a situação. A gente vai ajudar o usuário a se conscientizar, a se fortalecer e se preparar para essas situações que podem acontecer, que é muito corriqueiro, infelizmente. Também passar conhecimentos de combate para os mais novos por meio da educação. A educação em si, ela já vem, né, desde os nossos CMEs, o respeito mútuo, independente se você é homem, se você é mulher, mas a gente já busca ensinar aos nossos pequenos que sim, toda pessoa merece ter o seu respeito, toda pessoa tem a sua integridade preservada, o seu direito resguardado e que as mulheres precisam desde pequenininhas saber impor e exigir o seu respeito. Então a educação vem desde os CMEs, né, levando com atividades, com músicas, ensinando mesmo no dia a dia. Às vezes o coleguinha briga, né, empurra e tal, a gente mostra para ela, não pode fazer assim. A educação começa lá do CMEI, desde pequenininho, né? Então se você educa a sua criança desde pequena a respeitar, independente se é homem ou mulher, nós seremos adultos mais conscientes de que o respeito é para todos. Ações como esta visam justamente isso, a informação como principal aliada para combater as agressões contra as mulheres. Muito importante, né? Principalmente, como eu disse, né, tendo em casos os números estão aumentando cada vez mais de feminicídio, então a gente tem que preparar essa rede de proteção, né, para que estejamos cada vez mais pautados, né, para poder acolher essas mulheres, para poder pensar cada vez mais em ações de prevenção em conjunto para garantir os direitos dessas mulheres. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira. França e Argentina se classificam para as oitavas de final da Copa do Mundo. As últimas informações sobre a seleção brasileira e o que é o fenômeno que forma um anel de luz e circula o Sol. E o Patense está curioso sobre isso, já já. Nesta quarta-feira, mais 4 jogos movimentaram o planeta bola na Copa do Catar. Pois é, pelo grupo D, a Tunísia derrotou a França por 1-0. Mas ainda assim, a seleção francesa confirmou a classificação para as oitavas de final em primeiro lugar no grupo. Em segundo lugar ficou a Austrália, que venceu a Dinamarca por 1-0. A pontuação das duas seleções é a mesma, mas a França leva vantagem no saldo de gols.
Pelo grupo C, a Argentina conseguiu a classificação para a próxima fase como primeira da chave ao derrotar a Polônia, segunda colocada, por 2-0. No mesmo grupo, o México fez 2-1 sobre a Arábia Saudita, pontuação igual à dos poloneses, mas insuficiente aí nos critérios de desempate. Em meio ao calor e ao tempo instável, um fenômeno chama a atenção daqueles mais atentos que observam um círculo que se forma ao redor do Sol. Mas afinal, o que significa? Confira aí. No céu, o astro-rei rodeado por um arco de luz que desperta curiosidade. Este fenômeno é o que a ciência classifica como halo solar. Mas afinal, quais condições de tempo possibilitam o aparecimento deste anel ao redor do Sol? Ele pode acontecer em qualquer época do ano. Acontece sempre quando nós temos a formação de um tipo de nuvem que nós chamamos de cirrus stratus. Que nuvens são essas? São nuvens muito finas, formadas por cristais de gelo a uma altitude muito elevada. Por isso que nós vemos aí uma difração da luz do Sol, quando passa por esses cristais, forma esse sinal, tipo um anel em torno do Sol. E, de fato, ele vai ter as cores do arco-íris. Não é muito visível essa cor, porque está a uma altitude de aproximadamente 12 quilômetros de altura em relação ao solo. Isso é muito distante para a visão pegar nuances de cores, né? Mas isso pode acontecer não só durante o dia, como pode acontecer durante a noite. São nuvens muito fininhas, quando elas se opõem ao Sol ou à Lua, faz uma difração dessa luz, formando um contorno em torno do Sol ou da Lua. Mais frequente em dias mais frios, onde a atmosfera está um pouco mais densa. O tempo instável continua. O IMET publicou aviso de chuva intensa com ventos fortes entre hoje e amanhã em nossa região. Vamos conferir como fica a previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. A tendência é de manutenção nos períodos de calor e umidade. Em Patos de Minas, as temperaturas devem variar entre 20 e 29 graus. Em Lagoa Grande, de 22 a 31. Em São Gotardo, variação de 20 a 27 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 29. E em Rio Paranaíba, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News, Patos de Minas volta a registrar aumento nos casos de Covid-19. 274 casos ativos foram registrados e 10 pessoas estão internadas. Patos de Minas voltou a registrar aumento no número de casos de Covid-19. Nesta quarta-feira, a Prefeitura publicou levantamento apontando o crescimento nas internações e na quantidade de infectados. De acordo com os dados que estão aí na tela, o município tem 274 casos ativos da doença, sendo que 8 pacientes estão internados em leitos clínicos e 2 pacientes recebem os tratamentos em leitos de UTI. O painel coronavírus aponta que o total de casos chegou a 36.512, isso desde o início da pandemia, e os casos tratados somam 35.626. Assunto que abre a nossa análise da notícia, comigo Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Não é alarmante, mas chama a atenção e acende um alerta para os cuidados, até porque o vírus nunca foi embora, o vírus sempre esteve aí e a gente precisa se cuidar, uma vez que temos variantes e subvariantes. Boa noite, Daí. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News. Infelizmente, provavelmente não irá embora, segundo aí os estudiosos. O que a gente tem são ferramentas de combate ou mesmo de proteção contra a Covid-19. Fato que a gente não tem aquele alarde que a gente viveu, presenciou, infelizmente, em momentos passados, recentes, mas os cuidados devem ser redobrados quando a gente tem esse aumento no registro de novos casos, internações sendo realizadas. Essa é uma situação que a gente vem acompanhando na maioria dos estados brasileiros, com crescimento de casos, de confirmações de Covid-19, e Patos de Minas chega a esse momento com, então, novos registros de coronavírus. Aí é regra, Daí. Para se proteger, a gente tem 2 ferramentas importantes. Sim. Vacina, tem dose de reforço disponível. O Brasil já adquiriu
essa vacina bivalente que é capaz de proteger contra essa subvariante que tem acometido a maioria das pessoas e causado aí internações. Então, daqui a pouco a gente espera que essa vacina chegue no braço aí de todos nós também. E nesse momento a gente já tem mais de 2 opções, né? A gente tem a máscara e também o álcool em gel. Sim. Então, cuidados redobrados, não dá para dispensar, principalmente nesse momento que a gente festas, fim de ano, aglomerações. Então, vamos nos proteger e com tudo que a gente tem de arsenal disponível contra a Covid-19. Até porque, em meio a um período de festas, né? Nós temos aí a proximidade de Natal, Réveillon, nós temos aí os eventos da Copa. Então é preciso que a gente fique muito atento, né? Até porque os mais vulneráveis têm também que ter a noção de que, além de se vacinar, de usar máscara e de estar se higienizando as mãos, ficar muito atento a esses locais, né? Ou a essas aglomerações, uma vez que as medidas elas são importantes, mas cada um tem que ter o seu discernimento, né? Logicamente, é a proteção individual para não ser contaminado com a Covid, caso esteja, de repente a pessoa também não sabe, não contaminar outras pessoas. É preciso ter esse discernimento, é preciso ter esse cuidado. Vai em um local que tem aglomeração, tem uma circulação grande de pessoas, não dá para saber o que vai dar, não dá para bancar um custo alto para saber se vai ou não pegar. Então é o momento da gente ficar em alerta, da gente tomar os cuidados, não é para ninguém ficar de cabelo em pé, desesperado, não. Então a gente sabe, tem a evidência de casos confirmados, a gente sabe que normalmente o número é até bem menor do que de fato representa o número de contaminados em uma localidade. Então a gente já tem esse indício de crescimento. Patos de Minas chega agora, a capital mineira já estava em alerta, até com recomendação do uso de máscaras em locais fechados, em transporte coletivo. Então a gente também tem que ficar atento a tudo isso, a esse crescimento, a essa alta e tomarmos os devidos cuidados para deixar a Covid bem longe, para que a gente não precise aí também de cuidados. E a gente sabe que quando tem esse crescimento, há também a possibilidade de uma fadiga no sistema hospitalar. Por enquanto, Patos de Minas dá conta do recado, baixo índice percentual de internações e que continue dessa forma, que as pessoas se recuperem logo e as demais se protejam da melhor maneira possível contra o coronavírus. Muito bem, agora a gente mostra mais um apelo para tratamento de saúde em Patos de Minas. Uma dona de casa precisa fazer um exame que custa quase R$2.000 e não tem dinheiro. Pela rede pública, ela disse que pode demorar até 1 ano para o pedido ser autorizado e está numa corrida contra o tempo. Em maio deste ano, a Patrícia teve sintomas de infarto. Foi resgatada de SAMU e levada para a UPA da cidade. Eu cheguei do serviço e estava conversando com minha mãe no telefone e comecei com forte dor no peito, muito forte as dores. Aí encerrei a ligação falando com minha mãe, meus peitos doendo muito. Aí comecei a passar mal e meu esposo foi e chamou a SAMU. Eles veio rapidão. Aí ele já veio, já aplicou uma injeção que ele falou e já colocou na ambulância e levou, porque falou que estava com infarto. Aí chegou lá na UPA, lá, já quase desmaiado já. Ele já aplicou outros remédios, que eu não me recordo qual que é, e remédio para dor, para cortar a dor. Foram 2 semanas de internação na unidade, 20 dias na Santa Casa de Misericórdia e mais 4 dias na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, único local que dá assistência cardiológica na região, a 400 quilômetros de Patos de Minas. Ela passou por um cateterismo. Aí eu fiquei lá na UPA, internada, eles me mandou para Santa Casa para fazer uma tomografia. Aí eu fiz uma tomografia lá na Santa Casa, voltei para a UPA, fiquei mais uns 4 dias lá internada. Aí surgiu uma vaga lá na Santa Casa e eles me encaminhou para mim poder ir fazer um cateterismo. A mulher, que tem 4 filhos, sendo 2 meninas de 4 e 6 anos e 2 rapazes de 15 e 19 anos, que são autistas, conta que não consegue mais viver uma vida normal. Além dos sintomas como cansaço extremo e dores no peito, a mulher tem medo de ter um novo infarto. Desde o dia 27 de maio, de lá para cá eu não consigo mais trabalhar.
Até os afazeres dentro de casa, meu marido me ajuda porque tá difícil. Aí o médico pediu repouso absoluto, falou que não pode ficar fazendo muito esforço. Dá muito cansaço, muita dor no peito, vira e mexe tem que ir na UPA, lá só dá medicamento, mesmo que eu tomo em casa. A pressão sempre por 18, 19, sempre alta. A dona de casa está sendo assistida pela rede de atenção primária, que é o posto de saúde do bairro dela. O médico pediu um novo exame, um Holter 24 horas, que são eletrodos que são colocados no corpo da paciente e que registra o funcionamento do coração. Porém, o exame custa, em média, R$ 2.000 na rede particular, dinheiro que Patrícia não tem. Na rede pública, o exame deve demorar até 1 ano para ser realizado. Não tenho condições, porque o salário que eu estou recebendo é mesmo só para despesa dentro de casa. Meu esposo está desempregado por conta das crianças, aí não está em condições de trabalhar para fora para estar ajudando mais, né? E tem os meninos especial e ele me ajuda com os meninos, comigo, que eu não posso ficar sozinha aqui, dou desmaio. Quem quiser ajudar a Patrícia pode fazer um Pix de qualquer valor no telefone 349-9715-8320. O depósito também pode ser feito na Caixa Econômica Federal, agência 0142, operação 013, poupança, conta 000-96679-1. Patrícia Moraes da Silva. Eu venho pedir mais uma vez, como das outras vezes, que vocês possam estar me ajudando de qualquer forma, alguém que queira ajudar nesses exames meus, que eu estou precisando dessa ajuda com esse exame, porque tem os meninos pequenos para cuidar, não posso ficar doente igual tá, né? Igual estou aqui. Aí eu estou precisando, mais uma vez, de vocês, quem puder estar me ajudando, porque não dá para viver desse jeito, muita dor no peito, muito canseiro, né? Até de subir no morro ali para deixar as meninas na escola, falta de desmaiar no caminho. É muito difícil. E é uma verdadeira luta contra o tempo mesmo, porque ela precisa fazer esse exame em meio aos todos os sintomas, tudo que ela está sentindo, né? As dores e as dificuldades, precisando desse diagnóstico para poder partir para um tratamento efetivo, né? Exato, como que resolve um problema se nem sabe exatamente o que é. E a gente ouve aí mais um grito, mais um apelo de uma moradora de Patos de Minas desesperada pelo acesso à saúde pública. E na dificuldade, vendo esse problema prosseguir, se postergar e vendo a situação da família, ela fica angustiada. São filhos pequenos que ela tem, o marido ajuda como pode, ela não consegue trabalhar, não é falta de oportunidade, muito menos de vontade, é uma questão de saúde, é uma questão de não conseguir enfrentar a luta diária para colocar comida em casa, mas ver o problema se agravar, tanto da saúde quanto também da situação na própria residência, com toda a família. E aí, Odair, a gente entende que é preciso sim zerar a fila de cirurgia. A gente sabe que é uma necessidade, que houve aí um represamento com a pandemia, mas acontece que essa fila, ela não para, ela anda e o tempo todo, infelizmente, mais pessoas vão chegando para uma necessidade de procedimento cirúrgico e outras também precisam de alguma intervenção, mas também de exames. Então, assim, bonito, vamos zerar a fila, sensacional, é isso que a população merece e precisa, mas também que sejam dadas as oportunidades, as garantias constitucionais para que as pessoas, como a gente acabou de ver, que não tem condição, não tem dinheiro, e aí? O que faz? Qual que é a alternativa? Esperar o caso se agravar mais, esperar essa situação chegar num momento em que é preciso fazer um procedimento de urgência, de emergência. A gente fala tanto em prevenção, da importância da prevenção, de acudir quanto antes, onera menos o sistema público. Está aí uma prova, vamos socorrer essa mulher que precisa, que o sistema público olhe por ela. O nome dela está lá esperando, até porque ela foi socorrida por próprios agentes públicos de saúde ali, numa situação de desespero total. Então, ela está na lista de espera. Enquanto ela vê que esse nome não pula lá para cima, que não chega a hora dela e o caso vai piorando, ela fala, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque como é que eu fico nessa situação?
Então é um apelo desesperado, que zere a fila, mas que zere com dignidade para todas as outras que vão chegando e aquelas que precisam do exame rápido para fazer algum procedimento para melhorar a condição de vida. É isso que a gente quer, é isso que a população merece. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo e a seguir, acusado de homicídio é condenado a 4 anos de prisão, mas poderá responder em liberdade. Foi levado a julgamento nesta quarta-feira o acusado de um homicídio ocorrido em 2015 em Patos de Minas. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2015 em um estabelecimento comercial situado no bairro Cônego Getúlio, na rua Majorgote. Na ocasião, a esposa do réu, Márcio Rodrigues dos Santos, teria se recusado a atender o cliente Kleber Assis de Melo. Os dois então iniciaram uma discussão, no momento em que o réu, Márcio, decidiu buscar uma arma no carro para disparar contra o Kleber, que decidiu sair do estabelecimento. O Márcio então teria ido atrás dele e efetuado disparos que atingiram a vítima Calixto Rita dos Reis, um taxista que se encontrava nas imediações. Quem dá detalhes sobre os autos é a advogada de defesa Rafaela Araújo Dias. Hoje foi um julgamento importante, em que o meu cliente foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio com uma qualificadora do motivo fútil. Durante todo o processo, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, ele negou o crime e hoje, em plenário do júri, ele confessou, descreveu toda a sua conduta e os jurados acataram o pedido do Ministério Público pela condenação do crime de homicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil. Outro advogado que trabalhou na defesa do réu foi o Tadeu Henrique, que deu detalhes de como eles trabalharam para que a pena do réu fosse reduzida. A alegação dele é que não houve nenhuma intenção de matar ninguém, que foi nada mais que uma fatalidade. Tanto é que os disparos foram feitos para o alto, a vítima que foi ferida estava a mais de 100 metros do local dos fatos, e na verdade o que ele fez foi defender a dona do bar, que na época estava sendo importunada pela vítima. Uma das características, um dos requisitos para caracterizar a tentativa de homicídio é a intenção de matar. Tanto não teve intenção que ele esteve próximo da vítima e não fez nenhum disparo, e acertou de raspão um terceiro que estava do outro lado do quarteirão. Márcio Rodrigues dos Santos foi condenado a 4 anos e 2 meses a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Provavelmente haverá recurso por parte da defesa por não concordar com a incidência da qualificadora e com a imposição de um regime gravoso. Caio Machado com imagens de Gustavo Brito para o jornalismo da NTV. Análise terminando, NTV News também. Amanhã tem mais uma jornada e a gente começa cedo, né, Lu? Começa bem cedinho, afinal de contas a gente nem para, a gente fica atento aí aos desdobramentos também ao longo da noite, da madrugada, de manhã bem cedinho, e às 11h30 a gente entrega o 30 minutos sempre com as informações atualizadas para você, e também lá no Patos Já você acompanha tudo o que acontece desde a hora que você acorda. Obrigada sempre pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Daí. Até mais, Ludmila, boa noite para você de casa e até amanhã.